Olá, paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu agradeço por mais essa oportunidade de poder levar a palavra do Senhor aos irmãos, né? E agora aqui através pelo YouTube, né? E nesse culto de quinta-feira. Então, espero que o Senhor abençoe as nossas vidas. Eu quero fazer uma oração rápida e a gente já inicia a palavra, amém? Senhor, obrigado, Pai, por esta oportunidade, que o Senhor possa usar a minha vida para falar o que o Senhor tem para nós neste dia, Senhor. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos amado e porque vivemos, Pai, conforme a Tua palavra, conforme o Teu Evangelho, Senhor. Faz a Tua obra na vida de cada um aqui, Senhor, que vai receber esta palavra, que vai ouvir a Tua palavra, Senhor, e que sejamos abençoados, guardados, livrados de todo o mal, Senhor, que Sua palavra possa frutificar em nossas vidas e que a Tua obra, Pai, seja feita, o Teu milagre, a Tua bênção seja derramada sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, eu quero ler com vocês os versículos que estão em Colossenses, no capítulo 1. Eu quero ler o versículo 21 ao 23, né? A primeira parte do 23, tá bom? Então, se vocês quiserem pegar a Bíblia, por favor, e vamos ler juntos, tá? Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje, amém? Então, vamos lá. Versículo 21. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. 22. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. 23. Primeira parte só. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Bom, o livro de Colossenses foi escrito por Paulo, né, enquanto ele estava preso em Roma, justamente porque a igreja que havia sido estabelecida em Colossos estava com a sua existência em risco por conta da heresia que havia surgido naquele lugar. Então Paulo, preso, ele resolveu escrever, né, porque ele tomou conhecimento de que o pessoal de Colossos, os amigos, os irmãos, estavam com dificuldade no evangelho, né? Ele preferiu, né, escrever e instruir, né, e motivar, reforçar algumas questões para eles, né, porque muitas informações estavam de repente substituindo o que tinha feito com que aquela igreja fosse constituída naquele local. Então, Paulo falou da divindade de Cristo, né? Ele trouxe em Colossenses sobre as questões práticas da conduta cristã, sobre as falsas filosofias que eles estavam pregando lá, né? Ou seja, a igreja ela estava enfraquecida e Paulo mandou uma carta, uma palavra motivacional para os irmãos que estavam lá, né? Esse é um papel parecido com o que a gente tem que fazer, né, com os nossos irmãos aqui, né? E muitas vezes é o que nós temos feito, inclusive nessa pandemia, não é verdade? Bom, nós estamos na igreja porque nós recebemos a boa notícia do Evangelho e nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Eu não sei se todos que estão ouvindo aqui já aceitaram Jesus Cristo, mas pelo menos para a nossa igreja, né, Cristo é Vitória de Genópolis,
eu sei que os irmãos que estão ouvindo, que estão vendo essa palavra, receberam Jesus Cristo como Salvador. E em algum momento, a boa nova do Evangelho entrou na nossa vida, não é isso? E é nela que nós estamos firmados, amém? É na palavra, né? É o que Cristo trouxe para nós. Eu sou nascido na igreja, né? Eu recebi a boa notícia do Evangelho, e o Evangelho tem estado na minha família já há 4 gerações, pelo menos, né? Então, o meu avô, ele era pastor, né? O pai da minha mãe. A minha mãe, a pastora Dirce, é pastora. Meu pai, o Miro, missionário, né? Eu, pela misericórdia do Senhor, presbítero. E sobre a minha família, né? As promessas do Senhor também estão sobre a vida de cada um de nós aqui, de casa. Então, isso é bênção. E eu tenho certeza que na vida de cada um de vocês, as promessas do Senhor também estão, porque vocês receberam a boa nova do Evangelho, amém? A boa notícia do Evangelho, como a gente leu, né, nos versículos de Colossenses 1. Essa boa notícia traz sobre nós a esperança. E como vivemos a palavra no último ano, nós sabemos que a esperança não nos decepciona, não é verdade? Tá lá em Romanos 5:5, eu vou ler para vocês. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém, queridos? Essa esperança não nos decepciona. Ultimamente a gente tem ouvido muito essa palavra, né? A esperança de que, né? Saia logo essa vacina, que a gente seja vacinado logo, que a gente se livre logo desse vírus, não é verdade? Que a gente fique imune dele. Então, assim, esse é um momento que a gente precisa ter essa esperança. E se essa esperança estiver baseada na boa notícia do Evangelho, melhor ainda, muito melhor, que a gente confia assim, não é verdade? Bom, eu acredito que nesse contexto que nós estamos lendo na Bíblia agora, né, nós podemos dizer que a gente está vivendo mais ou menos, não é verdade, como Paulo estava vivendo naquela época, em torno do ano 60 depois de Cristo, aproximadamente, né? E como nós estamos hoje? Eu falei que a gente está mais ou menos como Paulo, então a gente está meio preso, não tá? Então, de certo modo, a gente está limitado em nossos lares. Nós não estamos encarcerados, não é verdade? Mas por conta das determinações do poder público, então a gente está com os nossos movimentos limitados, a nossa liberdade limitadas, né? Agora não tanto, né? Como estava no ano passado, mas a gente ficou preso em nossas casas, não ficamos? Ficamos. E aí, o que a gente fez enquanto servo do Senhor? E nós, enquanto servos do Senhor, nós que temos a ordem de pregar o Evangelho, a gente tem que seguir em frente, fazendo como Paulo fez, motivando aqueles que tinham recebido a boa notícia do Evangelho, a notícia que traz esperança, que nos faz permanecer firmes no alicerce, na rocha firme, que é Jesus Cristo. Amém? Eu não sei como que tá o coração de cada um, mas Cristo sabe. Você pode entregar o seu coração para Ele, você, na sua oração, no seu momento de intimidade, Cristo conhece, Cristo sabe o que você tem, Ele conhece o seu pensamento, Ele sabe o que você vai falar antes de falar, não é verdade? Mas o que eu sei é que a gente tem duas situações que pode acontecer. A gente pode estar como Paulo, né? Mesmo preso, né? Mesmo
submetido a uma situação de dificuldade. A gente pode estar animando, a gente pode estar orientando o nosso irmão a permanecer firme no Evangelho, motivando, mesmo na dificuldade, às vezes a gente pode ser um exemplo, não é verdade? Porque Deus tem o melhor para nós e que a gente não tem que dar ouvido para aquilo que não é de Deus. Então Paulo, ele fez isso com os irmãos de Colossos, né? Nesse livro de Colossenses, nessa carta que ele escreveu, ele salientou, ele ressaltou a boa nova do Evangelho. Ele ressaltou que Deus tinha um plano na vida deles através de Jesus Cristo, que Cristo, né, transformou os irmãos de inimigo em amigo, trouxe para a presença dele. Então são palavras de ânimo, são palavras de renovo, né, que faz com que a gente tenha uma mudança, né, um alerta. Fala, nossa, peraí, eu estou ouvindo tanta coisa aqui que eu achei que estava certo, mas não está. O que está certo é o que Cristo fez por nós, morreu por nós. Amém? Ou a gente pode estar, pensando agora numa outra situação, a gente pode estar como os irmãos de Colossos, talvez meio na dúvida do Evangelho, né? Meio sem esperança, mesmo muitas vezes já tendo conhecido a verdade, mesmo com a boa nova do Evangelho no nosso coração, não é? Então nós vivemos momentos de dificuldade, nós vivemos momentos de luta, ainda estamos vivendo momentos de dificuldade. Então a gente pode estar como Paulo, talvez animando, ou a gente pode estar precisando de um ânimo. Mas o que nós temos? O Evangelho, né? Aqui nós estamos falando entre irmãos. Então nós temos Cristo vivo em nossas vidas. Mas às vezes a gente pode estar abalado, às vezes a gente pode estar em dificuldade, às vezes a gente pode estar triste. Estes momentos aí de isolamento que nós vivemos pode ter, né, afetado a nossa vida e trazendo algum desânimo, né, trazendo alguma preocupação, alguma situação de saúde que tenha nos prejudicado, que tenha nos enfraquecido, não é verdade? Mas o que a gente tem que saber? Que nós temos onde buscar a solução para isso, não é verdade? Através dos nossos irmãos. Nós estamos juntos vivendo essa situação. Então, não é só aqui, né? Não é só no nosso ministério, é no mundo. E nós vivemos como família. Nós estamos em dificuldade, mas você pode buscar o seu irmão, buscar uma palavra de ânimo, buscar uma palavra de renovo. O pessoal lá em Colossos, os irmãos, né, de Colossos, eles estavam precisando de uma palavra renovadora, que fizesse lembrar que Cristo morreu na cruz para salvá-los. E nós precisamos lembrar que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Que palavra melhor que essa? Que Cristo levou lá na cruz toda a dor, toda a dificuldade, né? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós temos que crer nisso, nós temos que viver isso. Cristo nos amou e nos transformou de inimigos em amigos. E hoje nós estamos na presença do Senhor. E aí? Então nós estamos como Paulo ou como os irmãos de Colossos? Essa crise que a gente está vivendo pode ter nos abalado, né? Ter tirado um pouco da nossa esperança, mas como a gente viu, Paulo também estava em dificuldade, pois ele estava preso. Então não era uma situação boa também. Só que Paulo estava preocupado em fazer a igreja se fortalecer, talvez até mais do que como ele poderia fazer para sair daquela prisão, o que ia acontecer com ele, não é verdade? Naquele momento.
Independente de como nós estamos agora, né? Às vezes nós estamos com ânimo para buscar, para incentivar o nosso irmão. Às vezes a gente está com a força total, né? Para nos fortalecer e fortalecer mais alguém. Ou às vezes a gente está precisando desse fortalecimento, tentando buscar esse ânimo, esse renovo, não é verdade? Mas independente disso, o que aconteceu? O que tinham? O que Paulo tinha? O que os colossenses tinham? Eles já tinham recebido a boa nova, a boa notícia do evangelho, a esperança. Faltava só aquele chacoalhãozinho para falar: peraí, gente, vocês têm a palavra de Cristo, vocês têm Cristo no coração de vocês. Vamos estar atentos, né? Não deixa essa situação prejudicar vocês. Essas palavras que vêm diferentes, né? Essas palavras falsas, essas situações, essas palavras de desânimo, né? A gente ouve tantas mortes na televisão, a gente ouve tantas situações ruins, né? Hospitais cheios, sem leitos. O quanto isso está abalando a gente? É triste, é duro, né? Mas Deus está nos fortalecendo. Quem nos fortalece é Cristo, não são as notícias. A gente não vive pelo que acontece no nosso dia a dia, a gente vive pela fé. A gente vive porque nós temos Cristo no nosso coração e nós sabemos que nós vamos estar guardados, nós estaremos salvos, protegidos por Cristo. Amém, queridos? É essa a verdade que a gente tem que viver. Não são talvez as falsas verdades que a gente tem ouvido por aí, né? A gente tem que estar atento porque a verdade que a gente vive a gente sente no nosso coração, mas às vezes algumas coisas que são ditas por aí são muito próximas da verdade e não são verdade, né? Não dá para dizer que é falso. A gente tem que dizer, a gente tem que estar atento porque as informações, o que se prega, o que se fala, às vezes está muito próximo da verdade, mas está distorcido e a gente tem que estar atento na palavra do Senhor, porque assim a gente vai identificar o que é verdade e o que não é a verdade. Amém, queridos? E essas informações distorcidas não podem nos abalar. Essas informações diferentes, né, que a gente ouve, que desagradam, não pode impactar na nossa vida. A gente confia no Senhor, então nós vamos permanecer firmes como o Monte Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Não significa que ele não vai ser atingido. O monte pode até ser atingido, mas ele não vai se abalar e vai permanecer para sempre. Amém, queridos? Então, continuando, esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Devemos viver firmados no alicerce, com a esperança que é trazida através do Evangelho, e então permanecermos fiéis, crendo no que o Senhor fez por nós e que todas as nossas dificuldades estão sendo cuidadas pelo Senhor. São momentos difíceis, mas nós estamos firmes na casa do Senhor, ouvindo a palavra, nos alimentando constantemente, para que possamos ser fortalecidos e que possamos fortalecer aqueles que precisarem. A esperança não nos decepciona, nós podemos confiar e ter a certeza absoluta de que Cristo está conosco, nos abençoando, independente da situação que nós estamos vivendo. E que a nossa missão maior seja cumprida, de pregar o Evangelho, de salvar almas. E que a Igreja do Senhor seja cada vez mais forte e que as heresias que estão à nossa volta não tenham autoridade sobre nossas vidas. Amém, queridos? Porque nós confiamos naquele que morreu por nós, que nos fez amigo dele, para que pudéssemos estar em sua presença, mas que para isso a gente continue sendo servos sempre fiéis. Amém, queridos?
Então, espero que vocês tenham compreendido a palavra. Eu agradeço pela oportunidade e espero que essa palavra traga sobre nós, né, um ânimo, um renovo, né, uma força para que a gente possa ajudar quem for necessário, né? E se for para que essa palavra ajude alguém, que o Senhor faça a obra, né? Que o Espírito Santo toque, que o Senhor os abençoe, os guarde, né? E que mude a situação de dificuldade, de tristeza, para uma situação de alegria, né? De riso, né? Que o nosso coração esteja exultando, que o nosso coração esteja alegre na presença do Senhor. E assim a gente viva, né? Cumprindo a palavra de Deus, né? Apoiando o nosso irmão, pregando o evangelho, levando a palavra do Senhor onde for necessário. Amém, queridos? Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe aqueles que estiverem ouvindo e vendo este vídeo, né, e que o Senhor possa falar no coração de vocês e que haja, né, o mover do Senhor, que o Senhor esteja presente, que o Senhor que vocês sintam a presença do Senhor, né, queimando no coração, queimando na vida de vocês. Amém, queridos? Eu agradeço a oportunidade, vou fazer só uma oração rápida e a gente já encerra. Pai, te louvo, te agradeço por este momento. Obrigado, Pai, pela palavra, que sejamos abençoados, sejamos guardados, que sobre nós, Senhor, haja um ânimo novo, sobre nós, Senhor, ó Pai, a Tua alegria seja derramada, para que, Deus, a Tua igreja esteja firmada, fortalecida, ó Pai, preparada, Senhor, ó Pai, para que as almas sejam salvas, que seja, Senhor, um local de amor, de comunhão, e que estejamos, Senhor, ó Pai, firmados em Ti, ó Pai, o Senhor que é a nossa rocha, o nosso alicerce, Senhor, e assim, Pai, queremos permanecer, ó Pai, como servos fiéis, sempre fiéis a Ti, Senhor, confiando na Tua palavra, Senhor, que nada nos abale, que o Senhor possa nos guardar, nos abençoar, e assim, Senhor, possamos abençoar também a todos aqueles que estiverem conosco, aos nossos irmãos, ó Pai, a todos os nossos familiares, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo a todos.